Romanos, capítulo 8, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O segundo texto em Colossenses, capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é idolatria. E ainda em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, eu vos exorto, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te pedimos, pela tua graça, que o Senhor lance luz sobre a tua palavra nesse momento, descortinando para nós mais da visão da tua própria pessoa, tua sublime graça, teu maravilhoso amor, a santidade do teu caráter, e revele também pela mesma palavra a nós mesmos e o nosso coração, para que possamos ser transformados de glória em glória na tua própria imagem. Usa desse tempo, Senhor, te pedimos, para a tua glória. Coloca o nosso coração, mente e espírito em ti. Dá-nos entendimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos encerrar esse comentário a respeito do terceiro cativeiro, então, a que o povo de Israel foi submetido. Nós já compartilhamos por duas vezes a tipologia espiritual com relação a Débora e Baraque. E nós temos dito que aquele cativeiro ao rei Jabim, que possuía então 900 carros de ferro, e segundo a palavra oprimia duramente a Israel por 20 anos, oprimiu, tipifica de uma forma bastante coerente com a linguagem do Novo Testamento as nossas cobiças e paixões. Tudo aquilo que nós erguemos em nosso coração, no lugar de Deus, para que possa, segundo o nosso entendimento, prover uma satisfação aos nossos corações, que na verdade somente o nosso Salvador pode dar, o nosso Senhor. Então tudo aquilo que nós erguemos no nosso coração como fonte de satisfação, por mais legítimo que seja, e normalmente, principalmente aqueles cristãos que já de alguma forma têm sofrido um trabalhar de Deus nas suas vidas, tendem a levantar nas suas vidas coisas legítimas, porque elas são exatamente mais sutis.
Nós vimos na reunião passada algumas delas, através daquelas exortações do Cântico de Débora. Foi o que nós compartilhamos na reunião passada. Então o Espírito Santo, através de Débora, exortou algumas tribos por não terem se envolvido na batalha espiritual, conforme nós vimos. E nós vimos que os motivos eram exatamente esses, motivos, de certa forma, coisas que nós normalmente desfrutamos e que não são pecaminosas em si, né? O conforto não é pecaminoso em si, o lazer não é pecaminoso em si, o comércio não é pecaminoso em si, né? Mas nós vimos como que essas coisas tiveram a capacidade de distrair e de envolver algumas tribos do povo de Israel de tal forma que eles foram repreendidos pelo Senhor através daquele cântico de Débora, né? Porque eles se envolveram de tal forma com aquelas coisas, mesmo que legítimas, e então não se envolveram na batalha espiritual. E nós temos visto que na linguagem, então, do Novo Testamento, existem muitas coisas que nos impedem de nos envolver na batalha espiritual, contra as nossas cobiças e paixões. Agora eu gostaria de ver hoje o lado positivo, o negativo nós já vimos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas questões relacionadas à nossa posição diante do Senhor e no Senhor contra as cobiças e paixões. Agora, primeiro nós temos que ter um entendimento bíblico claro a respeito do operar dessas cobiças e paixões. E eu penso que esses 3 textos que nós lemos são cruciais para o nosso entendimento a respeito de cobiças e paixões. Então nós vamos retornar aos 3 textos. Gostaria que os irmãos abrissem de novo em Romanos. Capítulo 8, versículos, vamos ler 12 e 13. Romanos 8, 12 e 13. Vamos entender bem esse texto. Romanos 8, 12. Assim, pois, o apóstolo Paulo está iniciando esses 2 versículos com uma palavra conclusiva. Assim, pois, meus irmãos. Assim, pois, o quê? Paulo está dizendo no início desse texto, no contexto do capítulo 8, vocês vão ver, que aqueles que estão em Cristo Jesus, eles foram livrados da lei do pecado e da morte. Ele diz isso logo no versículo 2 desse capítulo 8. No versículo 3 ele explica como. Ele diz que o próprio Filho de Deus se fez carne e na cruz ele assumiu o pecado na carne. E na carne de Cristo, no corpo de Cristo, na cruz, Deus julgou o pecado. Ele se fez semelhança de carne pecaminosa. É o que diz o versículo 3 de Romanos 8. Então, o contexto diz que o pecado foi julgado na carne de Cristo. E que nós então estamos livres da lei do pecado e da morte, que opera na nossa carne. O capítulo 7 deixa isso claro. Paulo diz no capítulo 7, por exemplo, versículo 18 do capítulo 7, ele diz, porque eu sei que em mim, aí ele explica onde em mim. Ele vai explicar onde que é esse lugar em mim. Então ele diz assim, eu sei que em mim, onde? Na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então ele vai mostrar que ele, como homem espiritual, nós dissemos que esse conflito espiritual é uma verdade somente para os filhos de Deus, que o mundo não tem esse conflito absolutamente. O mundo é escravo das cobiças e paixões. Agora o cristão tem 2 naturezas. Aquela natureza gerada do alto, porque nós nascemos de novo, o Espírito Santo habita em nós e veio habitar eternamente. Por outro lado, nós temos a carne, que ainda está em nós. E como diz o livro de Gálatas, o Espírito milita, ele batalha contra a carne batalha contra o Espírito, para que não façamos o que seja do nosso querer, não é? Então, o apóstolo Paulo explica essa batalha espiritual no capítulo 7 de uma forma bem interessante. Nós estamos vendo apenas a conclusão aqui, para nós entrarmos especificamente nessas questões de cobiças e paixões. Então, depois de colocar esse pano de fundo, esse contexto, Paulo diz assim, assim pois, capítulo 8, versículo 12, assim pois, porque o Senhor na cruz já julgou o pecado, porque a lei do pecado e da morte é uma lei à qual nós não somos mais sujeitos como escravos, porque a lei do Espírito da vida em Cristo, onde nós não estamos mais apenas em Adão. No que concerne a nossa natureza pecaminosa, nós ainda somos descendentes de Adão. Ainda somos pecadores, mas recebemos do alto uma nova natureza, que não foi nos dada mediante uma aprovação de Deus baseada na nossa conduta. Foi uma natureza sobrenatural que veio até nós gratuitamente por um processo sobrenatural chamado então de novo nascimento,
que é operado em nós miraculosamente pela ação do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É a maneira como Paulo descreve em Efésios, capítulo 2. Então, Paulo, depois de falar sobre isso que aconteceu na cruz, ele diz assim: assim, pois, meus irmãos, nós somos devedores. Essa palavra devedores tem que ser bem entendida. Paulo não está dizendo que Cristo morreu por nós, então nós estamos devendo para Ele, nós temos que dar um jeito de pagar o que Ele fez por nós. É claro que não é esse o sentido. Nada poderia pagar a morte de Cristo, não é? Foi um sacrifício glorioso aos olhos de Deus, insubstituível, santo, eterno, não é? Não há preço envolvido nisso, que nós possamos pagar. Ele pagou o preço, não é? Então, em que sentido nós somos devedores? No sentido de termos uma ligação de escravos. Esse é o sentido. Paulo está dizendo assim: por causa do que Cristo fez na cruz, eu não tenho uma ligação mais de escravo com a carne. Eu tenho uma ligação de escravo com o Espírito, com Cristo pelo Espírito. Então essa é a linguagem do versículo 12, uma linguagem linda. Ele está dizendo que eu não tenho uma ligação mais de devedor para a carne, eu tenho que pagar a carne o tempo todo. Como que nós pagamos a carne? Sabe como que nós pagamos a carne? Nós pagamos a carne pecando. Cada vez que nós pecamos, nós estamos pagando a carne. Pagando. Então Paulo está dizendo assim: nós somos devedores, mas não a carne. Aí ele vai explicar melhor esse sentido do devedores, quando ele usa o termo constrangidos. Essa palavra constrangidos aparece de novo em 2 Coríntios, se os irmãos quiserem examinar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo, se não me engano, 14. Quando ele diz que o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5, 14. Constrange significa literalmente amarra e leva cativo, e leva preso. O amor de Cristo nos amarra e nos leva cativo. Então Paulo está dizendo que nós não estamos amarrados à carne e constrangidos a viver por ela. Não tem outra opção, eu tenho que ser carnal, eu tenho que pecar, eu tenho que pagar a carne. Paulo está dizendo não, nós não estamos mais nessa relação de devedores. Nós estamos agora numa relação de escravidão voluntária, né? Por amor, gerada em nós pelo Espírito de Deus, pela lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Então esse versículo tem que ser entendido dessa forma, segundo a luz então do capítulo 8, senão nós não entendemos. O que Paulo quer dizer como ser devedor? A carne, mas somos devedores a Cristo? O que significa isso? Como que eu devo? Né? Então Paulo está falando de uma ligação, que ele chama de constrangidos. Então, em outras palavras ainda, explicando, ele diz assim que antes a carne era o nosso Senhor, o pecado através da carne era o nosso Senhor. O pecado era o nosso Senhor através da carne, e esse pecado nos dominava, não havia opção para nós. O que nós sabemos fazer por natureza, sem ninguém nos ensinar, é pecar. O resto nós temos que aprender pela vida afora. Mas pecar nós nascemos sabendo, né? E sabendo muito bem. Nós nascemos com a natureza de rebelião contra Deus, né? Contra a mente de Deus, os caminhos de Deus, a vontade de Deus. Agora Paulo, então, depois de ele mostrar o que foi realizado na cruz, ele diz assim: agora então nós somos devedores, mas não a carne. Como se amarrados, constrangidos, escravizados, né? A viver segundo a carne. Aí ele diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Pecado, carne, morte. Né? É a sequência de Romanos. Pecado, carne, morte. O pecado, ele estimula a nossa carne, né? E o andar na carne nos leva à morte, aquele senso, então, de ausência de Deus, aquela quebra da comunhão, né? Aí ele diz assim: se viverdes segundo a carne, caminhais pela morte, mas se pelo Espírito. Interessante que Paulo está colocando um caminhar opcional aqui, da mesma forma que ele faz em Gálatas. Em Gálatas ele diz assim: andeis no Espírito, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Né? Então nós sempre temos diante de nós e sabemos discernir essa opção espiritual de alguma forma. Né? Nós reconhecemos quando a carne em nós está clamando, com seus apetites, seja em que sentido for, para serem satisfeitos. Essa cisterna sem fundo que existe na nossa carne, né? Que diz: satisfaça-te, satisfaça-te, satisfaça-te. Mas nós nunca nos satisfazemos. Né? A carne ela é um saco sem fundo. Né? Mas Paulo está dizendo: Cristo nos libertou dessa insatisfação eterna
com relação ao pecado e à carne. Ele opera em nós através da lei do Espírito da vida em Cristo, de tal forma que nós podemos viver não constrangidos à carne, amarrados por ela, mas constrangidos a Deus, pelo Espírito. Né? Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. É claro que Paulo não está pregando uma religião de autopenitência, né? Nem de flagelamento da carne ou do corpo, como muitas religiões praticam até hoje, um autoflagelamento. Paulo está falando sobre algo espiritual. É claro que em toda a Bíblia a linguagem é muito coerente. O Espírito, ele, através da carne, né, e através do corpo, ele então nós manifestamos o que nós somos, né, a partir do Espírito. Se nós temos sido renovados por Deus no nosso entendimento, nós vamos viver de forma santa. O corpo vai mostrar isso. Se nós não temos, o corpo vai mostrar o contrário. O corpo ele sempre vai obedecer, não é? Ao Espírito ou à carne. Então, quando Paulo fala sobre mortificardes os feitos do corpo, ele está dizendo que nós devemos julgar pelo Espírito todos os feitos carnais. Esse seria o sentido. Paulo está nos encorajando a julgarmos os feitos carnais, dizendo que nós não somos mais escravos segundo a carne. Nós pecamos? Sim. De alguma maneira nós podemos ainda andar segundo a carne? Sim, também. Só que escravos da carne, não. Se nós nascemos de novo. Então, pela infinita graça e misericórdia de Deus, nós que temos o Espírito Santo em nós podemos reconhecer esses tentáculos, né, de escravidão da carne se manifestando através do nosso ser, mesmo que através de coisas legítimas, como sempre acontece, que são mais então sutis e nos enganam, né? Então Paulo diz, vocês não são constrangidos a viver segundo a carne, não, por causa do que Cristo fez na cruz. Ele julgou o pecado na carne, né? E essa é uma maravilhosa boa nova, senão nós nunca teríamos chance. Nós falamos para os irmãos e vou repetir mais uma vez. Lembre-se que Jabim dominava sobre Israel com 900 carros de ferro. As cobiças e paixões da carne, indomáveis, inconquistáveis. 900 carros de ferro. Só o Senhor poderia conduzir aquele exército aos pés de Baraque e dar a vitória a Baraque. Ninguém mais podia fazer aquilo. Só o Senhor. Não é? Então, lá no Velho Testamento, através do livro de Juízes, nós temos uma figura linda do que é verdadeiro no Novo Testamento. Só Deus pode conduzir as nossas cobiças e paixões até nós mesmos, para que nós as vejamos, nós as possamos discernir. E só Ele, depois de nos dar o discernimento, Ele pode julgar essas cobiças e paixões e conduzi-las então à morte. Por isso que há uma expressão aqui muito importante nesse versículo 13, olha. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo. É por isso que a religião não funciona. É por isso que o autoflagelamento não funciona. É por isso que, como Paulo diz em Colossenses, o rigor ascético não funciona. Eu determinar, não, eu vou viver como um monge, eu vou me trancar numa cela, não vou ter contato com ninguém, eu não vou ouvir nada, não vou ver nada, e então eu vou ser santo. Né? Isso não nos santifica. Porque as cobiças e paixões estão dentro do nosso coração, fervilhando o tempo todo, não importa onde nós estivermos. E elas são inconquistáveis, a não ser que, pelo Espírito, elas sejam mortificadas. Né? E a maravilhosa graça de Deus proveu isso para nós. Como? Cristo na cruz julgou o pecado na carne. Esse é o fundamento. Não é nem o que o Espírito Santo é capaz de fazer em nós. O fundamento não é esse. O fundamento é a cruz. A cruz é o fundamento. É o que Cristo fez com a carne lá na cruz. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele foi feito pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Então o fundamento é a cruz, mas esse fundamento da cruz é aplicado na nossa vida por quem? Pelo Espírito. Então Romanos 8, como que eu me aproprio dos benefícios da cruz, daquilo que foi executado na cruz há 2000 anos atrás na história, mas que é eterno diante de Deus. Como que eu me aproprio hoje, 2000 anos depois da cruz histórica, como que eu me aproprio desses benefícios? Andando segundo o Espírito. O que isso significa? Andar em comunhão, em união, em aliança com Deus. Aonde que isso aparece no Velho Testamento? Principalmente no livro de Ruth. É o livro que nós vamos compartilhar depois de Juízes.
Depois de um livro negro como o livro de Juízes, que fala sobre batalha espiritual, nós temos um dos livros mais lindos de todo o Velho Testamento, é o livro de Ruth. Ruth e Boaz, união com Cristo. Boaz é uma figura de Cristo, Ruth é uma figura da igreja. Então o segredo da vitória sobre a batalha espiritual de Juízes está em Ruth. O segredo de Juízes está em Ruth, união com Cristo. Sem união com Cristo, sem união com o nosso Boaz, nós nunca teremos vitória espiritual. Porque são 900 carros de ferro. É uma dura opressão, como diz a linguagem, né? Jabim oprimia duramente os filhos de Israel. Irmãos, nós precisamos, na nossa experiência, compreender isso. Cada um de nós. Não vale um ensino em massa. Isso não é compreendido em massa. Isso é compreendido na experiência individual de cada um de vocês. O que significa para você a carne? Como que Deus tem levado a discernir as suas cobiças? Até que ponto Deus já te levou a ver as suas paixões, que não é paixão por Ele, mas é paixão por qualquer outra coisa que não é Ele? Como que essa paixão funciona na sua vida? Quais são os mecanismos que alimentam essa paixão? Se nós não descobrirmos esses mecanismos na luz de Deus, nós temos pouca chance na batalha espiritual. Não é? Nós temos que entender em união com Cristo como que essas paixões funcionam. Essas duas coisas ocorrem juntas. Quanto mais união com Cristo, mais visão dos mecanismos pecaminosos. E por isso, uma maior vida de santidade. Né? Não é maravilhoso o processo de Deus? O processo de Deus não é eliminar a carne de nós, é nos unir a Ele. E quanto mais próximos dele, em intimidade, em união, em comunhão, mais nós vamos discernir os mecanismos da carne e menos enganados nós seremos. Mais santamente nós viveremos. Por isso que o versículo 13 diz: se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, com relação às nossas cobiças e paixões, essa é a mensagem de Romanos 8, 12 e 13. A visão do fundamento da cruz é importantíssima. E a questão da aplicação desse fundamento ser verdade para nós hoje pelo Espírito, pela vida de união com Cristo, comunhão, intimidade, união. Agora, os outros textos que nós vemos também nos ajudam. Colossenses, capítulo 3. Os irmãos vão ver mais alguma coisa, os irmãos vão ver mais ou menos a mesma coisa, mas há um acréscimo aqui. Colossenses capítulo 3, nós lemos somente o versículo 5, né? Mais uma vez, se os irmãos observarem o contexto, que é sempre importante nós analisarmos um versículo dentro do contexto, muito importante, né? Para nós não perdermos a visão da Bíblia e começarmos a tirar a doutrina da nossa cabeça, né? Então, os irmãos verem o contexto, Colossenses 3, a partir do versículo 1. Os irmãos vão ver que o contexto é mais ou menos o mesmo de Romanos. Ele está dizendo assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto onde Cristo vive. Versículo 4 ele diz: Cristo é a nossa vida. Se você for indo para o capítulo anterior, o capítulo 2, você vai ver que ele está falando sobre a cruz. Lá no versículo 14 e 15, ele mostra que Cristo triunfou na cruz, no verso 15, né? Ele publicamente expôs os principados e potestades ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2,15. Então, quando você vê o contexto, você vai ver mais ou menos a mesma coisa. Cristo triunfou na cruz sobre a carne. Nós não somos constrangidos a viver segundo a carne. Então, agora no capítulo 3, ele começa uma conclusão também. Ele diz assim: portanto, né? Portanto, conclusão. Se fostes ressuscitados com Cristo, ele diz: olha, já aconteceu. Vocês já estão, na linguagem de Efésios, assentados com Cristo nos lugares celestiais. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, né? Então ele diz assim: buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. Né? É uma outra maneira de falar o que ele já falou em Romanos. Ele está falando: você não é um constrangido da carne, você agora é um constrangido do Espírito, porque você já foi ressuscitado com Cristo. Você hoje pode buscar as coisas do alto, né? Porque você já ressuscitou com Cristo. Aí, no versículo 4, ele diz assim: Cristo é a nossa vida. Ele foi gerado em nós lá no novo nascimento, na nossa experiência espiritual, né? E ele está sendo edificado. Cristo está sendo formado em nós. Em que sentido? Pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus, o caráter de Cristo está sendo implantado na nossa vida. O caráter de Cristo está nos substituindo.
Ele está nos levando a viver um jugo com Ele. Meu jugo, como Ele diz. Para que nós possamos aprender dele nesse jugo. Jugo fala de união. Né? Você coloca o seu pescoço ao lado desse manso que é Cristo. Como se faz para domar dois animais. Não é? Você coloca o manso naquela canga, naquele jugo, junto com o bravo. E o manso vai sofrer bastante, vai levar muito tranco daquele bravo. Né? Mas finalmente aquele animal bravo, ele vai aprender a andar nos passos do manso. Ele vai aprender a não se assustar com tudo, como o manso não se assusta. Você coloca um boi novo, um novilho, junto a um boi velho, já manso, já domado, e esse é uma figura de Cristo, aquele que aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Você coloca um boi bravo, novilhozinho, junto a um boi manso, já mais velho, o boi velho sofre muito. Chega no final do dia, o pescoço do boi velho está todo esfolado, porque aquele boi manso, boi novo, mais bravo, ele não para do lado no jugo. Ele dá coice, ele esfrega, ele corre, ele anda mais rápido, e o boi velho vai levando tranco e se ferindo o tempo todo. Mas finalmente aquele mais novo é adestrado. Assim é a nossa relação com Cristo. De alguma maneira nós vamos dando tranco no nosso Senhor o tempo todo. Mas Ele é manso e humilde de coração. E Ele diz que nesse processo nós iremos encontrar descanso para as nossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, Ele diz. O que é esse jugo suave e esse fardo leve? É o seu senhorio sobre as nossas vidas. É o discipulado. Significa que nós colocamos a cabeça do outro lado, nós estamos atados a Ele. Nenhum jugo. E Ele então vai nos discipular. Ele vai nos ensinar a andar nos seus passos, à sua maneira. Né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Então, Cristo é a nossa vida e tem nos desenvolvido nesse jugo. Né? Aí no versículo 5 ele diz assim: fazei então morrer a vossa natureza terrena. Irmãos, que versículo! Esse versículo sem os anteriores não tem absolutamente nenhum sentido. É como se você falasse para um cachorro que ele não pode latir, que ele tem que miar. Né? Ele ia falar, mas se ele pudesse falar e dizer, olha, mas eu não consigo, eu tenho que latir, eu nasci para latir, é a minha natureza. Não é? Você falar para um pecador parar de pecar é a mesma coisa que você falar para um cachorro parar de latir. Então seria uma loucura a palavra de Deus dizer para nós, faça morrer você a sua natureza terrena, faça morrer a sua prostituição, a sua impureza. E a terceira expressão aí, olha, paixão. É exatamente o que nós temos compartilhado, né? Paixão lasciva, a lascívia. Lascívia significa todo esse desejo de paixão que é contrário à vontade de Deus, seja algo que for. É claro que especificamente nesse contexto aqui tem conotação de impureza sexual, mas a paixão é mais do que impureza sexual, né? A lascívia é impureza sexual especificamente, a lascívia. Agora, a paixão, nem sempre ela envolve a área sexual. Você pode ser apaixonado por outra coisa, não é? A paixão, ela é muito ampla na nossa vida, né? Na nossa personalidade. Então, aqui especificamente se fala sobre a paixão lasciva, ou a lascívia, não é? O desejo maligno, qualquer desejo fora da ordem de Deus. O desejo maligno. E a avareza é paixão. A avareza é paixão por dinheiro, não é? E a palavra de Deus diz que a paixão por dinheiro é idolatria, né? Então, irmãos, nós não temos chance com nenhuma dessas coisas, nem com a lascívia, nem com a avareza. A não ser que nós tenhamos a visão da cruz, a visão da nossa identificação com Cristo, e não só a visão da cruz e da nossa identificação com Cristo, mas um andar em comunhão com Cristo. Como o livro de Ruth mostra muito bem. Uma união de amor e de relacionamento. Então, esse capítulo 3 de Colossenses lança mais luz sobre essa questão de paixão e cobiças. E o outro texto que nós lemos, 1 Pedro, capítulo 2, né, versículo 11. 1 Pedro 2, 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Pedro também, como Paulo, ele vai buscar lá o fundamento. Ele está dizendo, vocês são peregrinos e forasteiros. Vocês já foram feitos em Cristo cidadãos celestiais. Vocês estão andando na terra, estão vivendo na terra, comprando, vendendo, vestindo, comendo, bebendo.
como Paulo fala em Coríntios também, não é? Mas vocês não são da terra. Em Filipenses ele diz assim, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador. Em Efésios ele diz que a nossa cidadania é celestial. Nós somos concidadãos dos santos e somos a família de Deus, né? Então Pedro diz a mesma coisa nesse texto, dizendo que nós somos peregrinos e forasteiros. Aí então ele exorta assim, a vos absterdes das paixões carnais. Mais uma vez aqui nesse texto, diferentemente de Colossenses, não tem uma conotação somente de impureza sexual, de jeito nenhum. Aqui tem uma conotação geral, paixões carnais. É tudo aquilo que desperta paixão no nosso coração, seja o que for, né? Agora, olha a diferença interessante que Pedro faz aqui entre carne e alma, que nós já temos também explicado para os irmãos. Pedro diz que as paixões carnais, elas fazem guerra contra a alma. O que Deus quer fazer? Destruir a nossa alma? Não, isso é o que muitas seitas pensam. Já pensaram no passado e muitas pensam até hoje, né? Que se nós pudermos de alguma coisa sublimar, né? Sublimar as paixões e desejos da nossa alma, então nós vamos ser vitoriosos, não é? Nós temos que tentar matar a nossa alma de jejum, através de processos, então, que as seitas e religiões ensinam muito bem. Processos de mecanismos psicológicos, de meditação transcendental e disso e mais daquilo. Simplesmente não funcionam. Se o pecado pudesse ser vencido dessa forma... Então, Pedro diz assim, que as paixões carnais, elas fazem guerra contra a alma. E o que Deus quer não é destruir a alma. O que Ele quer é purificar as nossas almas da carne, né? Porque o que é carne? Nós já vimos lá em Gênesis. Carne é a nossa alma super desenvolvida. Lembra de Eglon, o rei gordo? Por que a Bíblia usou aquela figura? Fora das proporções, né? Disforme. Essa é a nossa alma como consequência do pecado. A alma lá no Éden, lá em Adão, que é o nosso pai natural, ela optou por uma vida independente de Deus. Eu vou seguir por esse caminho, tem alguma coisa aqui que Deus está me escondendo, o caminho dele não é o melhor, eu vou entrar por aqui, eu quero conhecer o bem e o mal. Não é? Um caminho de alienação e de independência de Deus. Fez com que a nossa alma, então, engordasse e perdesse as suas proporções. Hoje nós somos inchados, não é? De uma vida rebelde e inimiga de Deus naturalmente. Então, Pedro diz que nós devemos nos abster das paixões carnais, porque elas fazem guerra contra a alma. E a linguagem de Pedro nessa epístola sobre alma é muito linda. Se você for ver no capítulo 1, dessa epístola mesmo, capítulo 1, versículo 9, ele diz assim que o fim da nossa salvação, o fim da nossa fé, aliás, é a salvação das nossas almas. Ele mostra o quanto nossa alma, como cristãos, é preciosa para Deus. Ele está dizendo que Deus quer salvar nossa alma da carne, Ele quer salvar nossa alma das paixões, Ele quer salvar nossa alma das cobiças, porque a nossa alma está inchada com todas essas coisas, né? Então esse é mais um texto que lança luz sobre essa questão de paixões. Especificamente desse texto de Pedro, eu queria dizer para os irmãos que penso que o que nós temos que ganhar nesse texto é que as cobiças e paixões da carne, elas matam a alma. Preste atenção nisso. As cobiças e paixões da carne matam a alma. A nossa alma vai definhando. Em que sentido? Ela vai perdendo a capacidade de expressar a mente de Deus, o caráter de Deus, a santidade de Deus, o que Deus é. A nossa alma vai definhando, perdendo a capacidade de expressar Deus. Por isso que Pedro diz, faz guerra contra a alma, destrói a alma, né? Então, é mais um texto que lança luz sobre essa questão de paixões e cobiças. Agora, então, colocando esse fundamento, irmãos, eu gostaria de compartilhar pelo menos 3 pontos com os irmãos, se a gente tiver tempo para isso. 3 necessidades no nosso conflito contra as cobiças e paixões. E, meditando um pouco sobre isso, eu fui buscar alguma coisa dos pais do deserto, na história da igreja. Como que eles viam. Nós temos muita literatura sobre isso, inclusive disponível para os irmãos na biblioteca. É muito interessante. Os primeiros homens de Deus, no início da história da igreja, aqueles que foram chamados de pais do deserto,
aqueles que se retiraram para o deserto nos primeiros séculos da história da igreja, tal era a corrupção, a depravação da religiosidade daquele tempo. Nós já falamos para os irmãos que aquela atitude, embora uma atitude deturpada, digamos assim, de se retirar para o deserto, de se isolar, de viver em mosteiros, como eles fizeram no início, né? Embora de alguma forma seja uma atitude deturpada, o Senhor falou sobre isso em João 17, né? Que a sua intenção não era nos tirar do mundo, mas nos santificar para Ele e nos enviar ao mundo, para influenciarmos o mundo, né? Mas nós temos que ver que, por um lado, essa retirada desses pais para o deserto foi uma reação, por um lado, contra a depravação religiosa daquela época. Tudo estava absolutamente depravado. Não havia nenhuma visão clara do Senhor. A sua palavra já tinha sido perdida há muito tempo. A religião tinha se tornado apenas um mecanismo de domínio do povo pelo Estado. Era o Estado quem nomeava os clérigos. E os clérigos, então, pastoreavam e ministravam para o povo segundo a vontade do Estado. A palavra de Deus estava longe de ser pregada de forma genuína. Os ministros, os clérigos daquela época eram pagos, eram remunerados pelo Estado. Então, aqueles pais se retiraram para o deserto, para poderem conhecer a Deus, conhecer bem suas almas e viver uma vida isolada disso. E interessante que, através desses escritos, nós vemos, irmãos, de uma forma clara, tanta beleza do conhecimento que eles tiveram, tanto a respeito da natureza de Deus, quanto a respeito da natureza humana. Eles tiveram um entendimento tão claro de quem Deus é e tiveram um entendimento tão claro do que a nossa carne é. Já citei isso várias vezes para os irmãos, né? Um deles, chamado Anselmo, foi quem fez aquela lista, né, chamada de lista dos pecados capitais, que é tão conhecida, né? Aquilo proveio de algo interior, de uma visão, né, na luz de Deus do que o coração cobiça e deseja, né? Então, esses pais do deserto tiveram uma clareza muito grande da vida da alma, e eles têm muito a nos ensinar. Então, eu queria colocar para os irmãos alguma coisa que eu creio que é interessante para nós. Primeira necessidade na nossa batalha, então, contra os carros de ferro, né, as nossas cobiças e paixões. Eu creio, irmãos, que a primeira coisa que o Senhor opera em nós nesse processo, para que nós entremos numa vida de união com Ele, é a contrição, ou, se os irmãos quiserem, arrependimento. Nós temos falado bastante do sentido original dessa palavra arrependimento. Eu queria falar um pouco da outra palavra, contrição. Na verdade, os dois termos se correspondem, contrição e arrependimento. Arrependimento diz especificamente a uma condição de mudança de alma. A palavra no original, a palavra grega, é uma composição de duas palavras, né? Metanous. Essa palavra nous, é um termo grego que denota a psique, a mente, a alma, né? Especificamente a alma. E meta, mudança. Então, metanous, transliterado para o português, seria metanoia, né? Metanoia significa uma mudança de pensamento, uma mudança de mente. Isso é um dom de Deus. Ele opera em nós pelo seu Espírito e pela sua palavra. Na medida, então, do nosso oferecimento a Ele, da nossa consagração, da nossa resposta à sua atração. Romanos 12 fala sobre essa metanoia. Romanos 12, versículos 1 e 2. Ele diz assim: rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Romanos 12, versículos 1 e 2. Que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. E transformai-vos pela renovação da vossa mente. Metanoia. Renovação da vossa mente. Para que então experimenteis a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Nós nunca vamos dizer amém aos caminhos de Deus sem uma renovação da mente. Nós nunca vamos dizer sim à vontade de Deus, um sim voluntário, amando a vontade de Deus, sem uma mudança de mente. Porque a nossa mudança de mente, a nossa mente é contrária à mente de Deus, né? Então essa palavra metanoia, a gente já tem falado bastante sobre ela. Agora, essa palavra contrição, seria então a primeira necessidade nossa nessa batalha contra as paixões, ela tem um sentido complementar a essa palavra metanoia, que é muito interessante. O sentido literal dessa palavra, irmãos, contrição, tem um sentido bastante interessante. Significa ter sido perfurado, ter sido picado.
Então, quando Isaías, por exemplo, o Senhor diz que aquele que Ele ama é o contrito e abatido de espírito e que treme da sua palavra. Quando o Senhor fala sobre o contrito de espírito, usando o termo literal, o Senhor está dizendo assim: eu amo aquele que foi picado no seu espírito, aquele que foi perfurado no seu espírito. Esse é o contrito. O sentido é o seguinte: é como se a nossa alma fosse um balão, né? Essas bolas de aniversário, inchada e fora das proporções, não é? Carne, sem condição de obedecer a Deus, de amar a Deus e de seguir os caminhos de Deus. Então o que Deus faz conosco? Ele pega um espinho e pica, ele perfura. Esse é o sentido da palavra contrição no original. Então o contrito de espírito é aquele que foi perfurado. Lembra de novo da analogia que nós usamos com esse rei gordo, o Eglon, né? O que aconteceu com o Eglon? Ele foi picado, ele foi perfurado, não é? Por aquele punhal de 2 gumes, né? De Eude, né? E o livro de Hebreus nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é capaz então de nos picar, de nos perfurar, de nos levar à contrição. Então, irmãos, eu queria sugerir para os irmãos que a primeira arma ou a primeira necessidade na nossa batalha espiritual contra as cobiças e paixões não é dizer assim: eu estou entendendo e agora eu sei que eu vou vencer, né? Essa é a primeira arma para a nossa derrota. A primeira necessidade que nós temos na batalha contra as cobiças e paixões é sabermos que nós temos que ser picados pelo Senhor. Sabe o que isso significa? Significa que Ele precisa falar particularmente ao seu coração sobre as suas cobiças e as suas paixões. E a hora que Ele fizer isso com a palavra viva e eficaz, você já estará picado. E a hora que você estiver picado, você vai ter poder para andar segundo o Espírito. Tudo vem dele. Tudo vem dele. Na medida que Ele revela as suas cobiças e paixões, Ele dá luz e graça pela mesma palavra. Se Deus nos desse só luz, nós ficaríamos loucos, doidos, absolutamente doidos. Se Deus desse a luz dele para a tua vida, mostrando a podridão da tua alma, como ela é, você ficaria maluco, chefe do hospício. Mas pela mesma palavra que lança luz sobre as nossas almas, é uma palavra que capacita, que dá graça. É uma palavra que mostra a vitória de Cristo. E é uma palavra que mostra que nós somos um com Ele. E nele nós somos mais que vencedores. Andando nele em união com Ele, nós podemos triunfar sobre os carros de ferro. É isso que a palavra faz. Ela não dá só luz. Luz nos lançaria na miséria. Ela nos dá luz e graça. Graça, então, para que nós sejamos supridos, né? Então, irmãos, contrição é um dom de Deus. Eu queria que os irmãos lessem um versículo sobre isso. Romanos capítulo 2. Abram, por favor. Romanos 2, versículo 4. Romanos 2, 4. Olha que texto precioso. Ou desprezas a riqueza da sua bondade. Olha quem é o Deus com o qual nós nos relacionamos. Riqueza da sua bondade. Ele não é só bonzinho. Ele não só nos tolera, né? Deus não nos aguenta. Não. Deus é rico em bondade, né? Para conosco. Bondade e tolerância e longanimidade, ou paciência. Ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. A bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, né? É a bondade de Deus que nos pica. É a bondade de Deus que nos perfura, né? Como que Ele faz isso? Ele faz isso através de muitas maneiras. Ele faz isso pela sua palavra, Ele faz isso pelas circunstâncias, Ele faz isso usando pessoas, Ele fala conosco, né? Então, irmãos, a contrição é a primeira necessidade na nossa luta contra as cobiças e paixões. Não é boa vontade. Não é vontade de vencer, né? Nós precisamos de contrição. É por isso que Isaías diz, o Senhor fala: eu olharei, o homem para quem eu olharei é esse, o contrito e abatido de espírito.
e que treme da minha palavra. Agora, este homem para o qual o Senhor olha, é ele mesmo quem produz. Esse texto de Romanos mostra, né? A graça dele é absoluta. Nós não damos passo em direção a isso, não, né? Infelizmente, eu tenho que dar essa notícia para os irmãos. Nós só damos um passo para trás, né? A bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Chama, fala, né? A nossa resposta é sempre uma reação. A ação é de Deus. A bondade de Deus te conduz ao arrependimento. Então, esse é o sentido, né, de contrição. Deus nos perfura. Por que isso é importante? Vamos usar de novo a figura natural. Quando nós somos perfurados, nós criamos espaços vazios, né? Então, cada perfuração que Deus faz na nossa alma, pela sua palavra, Ele está criando espaços vazios. Espaços vazios que Ele vai preencher com Ele mesmo, a sua pessoa. Se nós precisamos de paciência, Ele não vai perfurar a nossa alma e colocar paciência. Deus não é supermercado. Ele não tem uma prateleira de paciência, outra de alegria, outra de amor. Você ora e Ele manda para você a mercadoria que você pediu dos céus. Ele só tem uma resposta para todos os nossos pedidos. Essa resposta é o seu Filho, Cristo Jesus, né? Então, quando nós oramos por paciência, Ele nos dá Cristo. Quando nós oramos por amor, Ele nos dá Cristo. E todas as vezes que Ele nos perfura, Ele nos dá Cristo, né? Para que a nossa vida seja substituída. Então, irmãos, sem contrição, nós não daremos nenhum passo na nossa caminhada espiritual, né? Porque primeiro a morte, depois a ressurreição. Nós não começamos com ressurreição, né? Primeiro os espaços vazios, depois a plenitude. Lembra de Elias, multiplicando aquele azeite da viúva? Traze-me vasilhas vazias. Vasilha cheia não pode ser enchida, né? Então, contrição significa que Deus está nos picando, perfurando com a sua palavra. E cada vez que Ele perfura, Ele preenche. Então, para que Deus faz isso? Para que sejam criados no nosso coração espaços vazios para a sua graça. Agora, leia o contrário disso. O que nós somos naturalmente? Cheios. Não temos espaço para a sua graça. Cheios do quê? Do nosso próprio eu, nossas cobiças e paixões. Se Deus não nos perfurasse, nós não teríamos espaço para a sua graça, né? Então os irmãos veem a beleza da obra de Deus. Agora, irmãos, perfurar gera de alguma forma dor espiritual em nós, e muitas vezes emocional, e às vezes até física, não é? Quando é o caso. No caso de Jó foram as três dores. Jó teve dor espiritual, teve dor emocional e teve dor física, não é? Deus perfurou Jó nos três níveis. Jó virou uma peneira, não é? Ele foi perfurado por Deus. E no final ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Se você puser uma tampa de panela na frente da face de Deus, você não vai enxergar nada, só a tampa da panela. Mas se você puser uma peneira, você enxerga tudo, né? Quanto mais Deus perfura nossa alma, mais nós o vemos, né? Por trás das perfurações que Ele mesmo fez. Suas mãos são fiéis. É isso que diz Hebreus 12. Ele diz que Ele repreende, Ele disciplina, Ele açoita todo filho que Ele ama. Isso é uma prova da nossa filiação. Ele perfura para que nós vejamos a Ele por trás, para que a nossa visão não seja nebulosa. É por isso que toda teologia que exclui o sofrimento é maligna. Toda teologia que exclui o sofrimento é maligna. Porque Deus opera em nós através desse mecanismo, sempre, né? Porque a nossa alma é um balão inchado. Então, contrição cria espaços vazios para a presença de Deus. Nunca nós devemos esquecer isso. Fiéis são as feridas feitas pela mão de quem ama, não é? Pelo nosso Senhor. Outra questão com relação ainda à contrição que eu queria colocar para os irmãos. Irmãos, a contrição, ela gera em nós um estímulo positivo com relação a Deus. Por que é importante colocar isso? Porque a gente tende a olhar só o lado negativo, né? A contrição, então, nos levando a julgar o pecado, a ver o pecado como ele é, e sempre o lado negativo, inclui isso. Mas como ela cria espaços vazios, a contrição, então, é um estímulo positivo. A contrição cria ânsia dentro de nós. Quando Davi falou no Salmo 42 assim: eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, numa terra exausta, deserta e sem água. Essa é a nossa vida natural.
nossa vida terrena, nossa vida nesse mundo. Por mais que nós tenhamos coisas, pessoas e relacionamentos, tudo é seco, árido, estéril, não é? A não ser que nós encontremos a Deus. Né? Então Davi diz assim, eu te busco ansiosamente. Os irmãos sabem que nenhuma alma busca Deus assim, a não ser que tenha sido perfurada. Nenhuma alma tem capacidade de buscar Deus assim, a não ser que tenha sido perfurado. Quem escreveu isso foi Davi. Davi era um homem perfurado. Ele foi perfurado quase literalmente pela lança de Saul. Né? Saul andava atrás dele que nem índio, não é? Índio caçando. Né? Saul quase perfurou Davi, literalmente. Né? Então Davi foi perfurado nesse processo quebrantador de Deus. É por isso que ele é uma figura do homem espiritual no Velho Testamento. Né? Então, irmãos, a contrição, ela fala muito para nós. Em primeiro lugar, ela é dom de Deus. Ninguém tem contrição natural. Você pode até deixar a barba crescer, desgrenhar o cabelo, fingir que você está jejuando faz um mês e andando na rua desse jeito, que nem os fariseus faziam. Né? Jesus repreendeu os fariseus por isso. Ele falou assim, quando eles jejuam, eles desfiguram o rosto. Eles andam abatidos para mostrar para todo mundo que eles jejuam. Aí o Senhor falou assim, eles já receberam a recompensa deles. A recompensa dele é os outros olharem e falarem assim, olha como aquele homem é santo, olha a cara dele, ele tem cara de santo. Não é? Ele está até abatido de tanto que ele jejua. O joelho dele é dessa grossura, de tanto que ele ora ajoelhado. Não é? Era isso que os fariseus buscavam. Então o Senhor falou, eles já receberam a recompensa. Glória humana. Não é? Agora, irmãos, a verdadeira contrição não é isso. A verdadeira contrição é aquela história sua com o Senhor. Quando Ele fala com a sua alma e revela duas coisas. Quem Ele é, quem você é. Não é? Então Ele te pica, Ele te perfura. Isso leva o nosso coração à contrição. Né? Isso é contrição real. Isso nos muda. Cada picada torna mais clara para nós a face de Deus. Cada perfuração na nossa história pessoal. Então, a contrição é um dom de Deus, não pode ser produzida pela religiosidade, é um dom de Deus, cria espaços vazios para Deus e nos estimula a ânsia por Deus. As três coisas. Buscarmos a Deus ansiosamente, como Davi, é resultado de contrição. Nós temos que ser perfurados por Ele. Né? A segunda necessidade, dá tempo para nós compartilharmos um pouquinho, pelo menos, sobre ela, domingo nós continuamos. Nós vamos deixar, irmão. Não, acho que não vou entrar nisso, não. Eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Encargo para falar sobre isso, então não vou correr com isso não. Domingo nós continuamos. Domingo nós vamos falar sobre a nossa afeição. Seria o segundo ponto. A nossa afeição por Deus. Deus tem que mudar os nossos afetos. Deus não é uma questão intelectual somente. Deus não é uma questão teológica. Deus não é uma questão de dizer, não, eu determinei que eu vou seguir a Deus, como nós costumamos fazer. Né? Agora, vocês vão ver, agora eu vou seguir direitinho. Né? Como a gente costuma ouvir da religião por aí. Né? Agora eu vou pegar firme com Deus. Né? Há necessidade que as afeições do nosso coração sejam mudadas. Do contrário, não tem nem chance. Então, a contrição é a primeira necessidade, é um dom de Deus. Né? E Ele é fiel em fazer essas feridas na nossa alma. Agora, não é só contrição. Através desse processo de nos perfurar, de nos picar, de abrir espaços vazios no nosso coração para Ele cria uma outra necessidade na nossa alma, a afeição. Nós vamos ver isso através dos pais do deserto também. Os irmãos vão ver o quanto a teologia dos monges, a teologia monástica, como é chamada, ela valorizava as afeições, os afetos por Deus. Domingo nós prosseguimos então. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é maravilhosamente fiel em trabalhar as nossas almas e nunca nos perder. O Senhor já disse na Tua palavra que o Senhor nunca nos perderia, que ninguém pode nos arrebatar das Suas mãos, de que nós somos eternamente Teus, de que nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem nudez, perigo, fome ou espada. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse amor terrível
Obrigado por esse amor sublime. Obrigado por esse amor que nos constrange. Senhor, trabalha em nós mais profundamente. Cria em nós, Senhor, espaços vazios para Ti. Cria em nós afeição por Ti. Leva-nos a conhecer o Teu amor de forma mais profunda e pessoal. Obrigado pelo que o Senhor já tem feito, porque a lealdade do Senhor para conosco é eterna. E pelas feridas que o Senhor mesmo tem feito, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.